estão bem? Espero que vocês estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos para mais uma reflexão das nossas vidas. Você conhece alguém? Você vai se identificar com esses relatos de hoje, ou tenho certeza que você conhece alguém que vive dessa forma. Você conhece alguém que tem tudo na vida? Tem carro bom, tem casa boa, tem roupas boas, tem bom emprego, tem tudo de bom na vida e vive reclamando? É uma pessoa triste? É uma pessoa sobrecarregada? Uma pessoa que não consegue ver os mínimos detalhes? Conhece alguém assim, dessa forma? Pois é, quero dizer para vocês hoje, vamos parar de reclamar e vamos viver feliz cada dia como se fosse o último. Porque tem gente que se tá frio, reclama do frio. Nós somos assim. Se tá frio, nós reclamamos do frio. Se tá calor, reclamamos do calor. Se tá chovendo, reclamamos porque tá chovendo. Se não tem chuva, reclamamos da seca. Não é assim? E nós não conseguimos ver os pequenos detalhes das coisas boas que tem nas nossas vidas. Tem gente que mora nos melhores bairros da cidade, os bairros nobres da cidade. E tem gente que mora, às vezes, em uma casa simples, às vezes mora num lugar afastado, num sítio, talvez, longe de tudo, longe de mercado, de shopping, mas é feliz. Essas pessoas não reclamam, elas acordam cedo, elas respiram o ar livre, são gratas, acordam de manhã e agradecem a Deus. Mas não é só um agradecimento de agradecer dizendo Deus, obrigada por mais um dia. Não. Um agradecimento que diz Deus, obrigada pela cama que eu dormi essa noite. Obrigada porque eu dormi bem. Obrigada porque eu acordei sem dores nas costas, sem dores nas pernas. Obrigada porque agora vou acender o meu fogão a lenha para fazer o meu café. Obrigada porque eu tenho onde morar. Obrigada pela minha saúde. Obrigada porque o Senhor é o meu Deus. E essas pessoas são felizes, não reclamam. Às vezes anda com chinelo que às vezes não é o chinelo havaiana, não é o legítimo havaiana, mas às vezes um chinelo de borracha, sei lá, feito por ela mesma. Mas ela é feliz. Eu lembro dos nossos antepassados, né? Que a vida deles era simples. Muitas das vezes não tinha o guarda-roupa cheio de roupa como nós temos hoje para trocar. A gente hoje veste roupa, muitas das vezes, um bom tempo sem precisar repetir a mesma roupa. E tem gente que tem apenas duas ou três peças de roupa, mas não se importa com isso. Agradece a Deus porque tem aquelas três, porque tem o sabão para lavar, porque tem a água para lavar. Enquanto os muitos têm a máquina de lavar, mas não consegue ser grato. Tem o guarda-roupa cheio, mas não consegue perceber. Tem os calçados, vários calçados, mas não está satisfeito. E aí? O que você me diz disso? Tem pessoas que moram lá nas mansões, mas de repente o dinheiro dele não compra a saúde de um filho ou dele próprio, não faz com que ele viva feliz. Às vezes tem alguma doença degenerativa que o dinheiro dele não serve para nada, para comprar a saúde. O dinheiro dele não serve para comprar a felicidade. O dinheiro dele não compra Deus. Mas ele esquece de agradecer.
Ele acha que o dinheiro dele é o Deus dele e vive infeliz. São pessoas que reclamam porque dormiu mal, reclama porque fez muito calor à noite e não conseguiu dormir, reclama porque não tem uma cama boa, embora troca de cama não sei quantas vezes por ano, mas não está satisfeito. Não consegue perceber o cheiro do café da manhã coado na hora. Não consegue perceber o vento que está batendo sobre os nossos cabelos. Não consegue perceber a brisa. Não consegue parar para ver o pôr do sol. É triste. As pessoas que vivem naquelas selvas de pedra e sempre acham que os outros vivem melhor do que eles. Sempre acha que o outro consegue tudo e ele não consegue nada. Sempre acha que ele foi privilegiado por Deus e que Deus esqueceu do outro. E não é assim que funciona. Porque a gente precisa de tão pouco para a gente ser feliz, mas nós não agradecemos o pouco que tem. Às vezes tem gente que tem o arroz, feijão e o ovo e agradece a Deus por aquele arroz, aquele feijão e aquele ovo. Tem gente que tem arroz, feijão, filé mignon, contrafilé, as melhores carnes, mas não consegue agradecer, porque não consegue sequer saborear o verdadeiro sabor das coisas. É triste, né? As pessoas vivem reclamando, vivem correndo de um lado para o outro, em busca de quero mais, de conseguir mais, de obter mais. E esquece de ser feliz. Quando parar e olhar para trás, o tempo passou e você não foi feliz. Não conseguiu aproveitar. Os filhos cresceram e nós não vimos. Os filhos se formaram, foram embora, a casa está vazia. Enquanto antes a gente reclamava do barulho dos filhos correndo pela casa, da bagunça que os filhos faziam, da louça suja na cozinha. Hoje está tudo limpo, não é mesmo? Está tudo no lugar. E hoje reclamamos porque está vazio, porque estamos sozinhos, estamos vivendo na solidão. É bem assim, não é? E a gente não consegue ver os mínimos detalhes. O tempo passa, a gente olha para trás e viu que a gente só correu atrás de bens materiais e não aproveitou as coisas simples da vida. O tempo passa e a gente percebe que a gente não conhece nem o bairro que a gente mora, porque nós nunca saímos para dar uma volta sequer no quarteirão. O tempo passa e a gente vê que as coisas simples da vida que poderiam nos fazer felizes, nós não fizemos. Envelhecemos e não deu mais tempo. Envelhecemos, estamos velhos, ranzinzos, né? É assim, cheio de dores e só restou o quê? A reclamação. Mas a gente não esquece, a gente esquece de agradecer que mesmo com as dores, mesmo dormindo mal, a gente tem mais uma oportunidade de ser feliz. Enquanto aquela pessoa simples, que mora lá naquela casinha simples, se você passar na estrada, lá na casa dela, você consegue ouvir as gargalhadas daquela pessoa. Uma pessoa feliz, que em vez de reclamar, ela agradece, que ao invés de falar que está com dor, ela simplesmente passa por cima e agradece e fala, pelo menos, tem um ditado, a gente costuma falar, eu mesmo falo assim, eu tô com dor de cabeça, mas pelo menos eu tenho cabeça. Tô com dor no braço, mas pelo menos eu tenho braço. Não é para doer, não é que o braço é para doer, mas a gente tem que ser gratos. A ingratidão
nos faz ficar estacionados no mesmo lugar e nos cega, não nos deixa enxergar as pequenas coisas que nos fazem felizes, porque nós sempre queremos mais, queremos sempre o carro do ano, melhor carro, melhor celular, e a gente não consegue ver as pequenas coisas, os mínimos detalhes, não consegue pensar em Deus e ver que o Criador nos criou com tanto carinho. Não conseguimos olhar para a natureza que Deus criou, não conseguimos respirar o ar que Deus deixou para nós, porque nós só sabemos reclamar. Porque nós só sabemos correr atrás de coisas materiais. Mas aquilo que é de graça para nós, que é o ar que a gente respira, a caminhada que a gente pode dar no nosso bairro, ou se a gente mora numa casinha simples, a felicidade que reina ali naquele lugar, porque nos lugares mais simples nós estamos livres dos perigos do dia a dia, das pessoas ruins, das pessoas malvadas, às vezes longe de tudo e de todos. Nós estamos menos ansiosos, nós estamos menos menos correria, nós temos menos correria e nós temos tempo de aproveitar mais, aproveitar nossos filhos, aproveitar nossos netos, porque é a herança de Deus para nós. Porque na palavra do Senhor tem um versículo que fala que o Salomão, ele fala assim, olha, eu tive de tudo, eu tive tudo o que eu quis. Tive roupas boas, tive pedras preciosas, tive a mulher que eu quis ter, eu tive a melhor casa, eu tive tudo. Mas quando eu parei para pensar, ele diz assim, quando ele parou, que sentou debaixo de uma árvore e parou para pensar em tudo o que ele já teve, bons vinhos, boas roupas, coroa. Ele diz que ele fez obras magníficas, edificou para si casas, plantou vinhas, fez hortas, jardins, árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive posses de vaca, ovelhas, mais do que houve antes de mim. Amontoei também para mim prata, ouro, joia de reis de província, proviam-me de cantores, de cantoras, de delícia. Engrandeci, aumentei-me mais do que todos os que houve antes de mim. E tudo quanto desejaram os meus olhos eu não neguei, não me privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração alegrou-se de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei eu para todas as obras que fiz, as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e de proveito nenhum havia debaixo do sol. E essa palavra é muito sábia, né? Porque a gente passa a nossa vida inteira trabalhando, correndo atrás de coisas, de bens materiais. Quando a gente envelhece, o nosso corpo está cansado, a nossa mente está estafada, e a gente vai aproveitar o quê? Se estamos doentes. Se ficamos doentes, deixamos nos adoecer de tanto trabalhar e de tanto reclamar.
porque a reclamação também nos adoece. E aí, que proveito teremos nós disso tudo? Por acaso, alguém vai levar o carro do ano, a casa, para o cemitério, lá para a cova? Não vai. Sim, temos que trabalhar para o nosso alimento, para as nossas vestimentas, para termos algo, mas também não devemos nos matar, enfadar, não devemos ficar enfadados e só trabalhar e não ver as coisas boas que nós temos ali ao nosso redor. Entendo que a gente precisa comer, mas não precisamos fazer nada com usura. Eu sei que muita gente pensa que quer deixar para os filhos, tá? Mas os filhos podem lutar tanto quanto a gente lutou para ter as nossas coisas. E quando a gente simplesmente trabalha numa empresa, porque geralmente é assim, o funcionário ele só tem valor quando ele está bem. Quando ele não está bem, a empresa ele não serve mais para a empresa. Aí fica encostado, doente e sem poder aproveitar nada, porque a aposentadoria é tão boa hoje, né? E dependendo se a gente ficar doente, mal dá para comprar os remédios. Então eu quero que vocês reflitam. Eu também preciso refletir. Eu falo para mim também. Para não ficarmos só correndo atrás de bens materiais, olhar o que nós já temos ao nosso redor e ser mais gratos a Deus pelo aquilo que nós já temos. E viver a cada dia como se fosse o último. Porque não adianta ficar correndo atrás de bens materiais, obter os bens materiais e depois não conseguir usufruirmos. Precisamos tirar um tempo para nós também, para a nossa saúde, para o descanso do nosso corpo, da nossa mente. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis, mas é justamente por isso que nós precisamos tirar um tempo para nós mesmos. Nem precisa ir no shopping, não precisa ir no shopping. Faça um piquenique em algum lugar, embaixo de uma árvore, você, sua família, seu filho. Se você não tem ninguém, vai você mesmo sozinha, leva um suco, leva uma fruta, leva um lanche, senta lá, fica ali debaixo da árvore, sentado o dia inteiro ali. Você vai conseguir até ouvir Deus falar com você. Porque na correria do dia a dia, nós não ouvimos o que Deus tem para falar para nós. E ele disse que a aflição da alma deixa o nosso rosto abatido e a alegria do coração formoseia o rosto. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos do suficiente. E se a gente tiver o suficiente e buscar a Deus, primeiramente, o reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que se a gente obedecer, nós não correremos atrás de bênçãos. Ela nos alcançará. E o Senhor sabe o que dá para mim e para você, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Então, eu quero deixar para você refletir nesse dia de hoje, com esse vídeo. E que você possa compartilhar com alguém que você conheça, que você possa curtir, se inscrever no canal. O canal chama Chave da Prosperidade. E isso também faz parte, porque para prosperar, nós precisamos ter sabedoria, precisamos estar bem. Não é só para olhar para o dinheiro em si. Pede a Deus sabedoria, estratégia. De repente você trabalha menos e pode ganhar um pouco mais, dependendo do trabalho que você fizer. A força do seu braço, às vezes, só vai te trazer dor, cansaço no corpo, mas pede a Deus sabedoria que Ele te dará. Tá bom? Então, meu beijo no coração de cada um de vocês. Espero que esse conteúdo sirva para quem estiver assistindo, para quem for assistir, refletir sobre isso, se vale a pena.
Então, eu quero pedir mais uma vez, se você tiver como me abençoar, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, acionar o sininho, eu fico muito grata. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e te dê sabedoria. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.